Oi, gente. Hoje é segunda-feira, 16 de fevereiro, carnaval em 2026. E eu vim aqui fazer um vídeo para vocês falando sobre o perdão. O perdão que liberta a alma. O perdão necessário. Aqui eu não vou falar sobre religião nem nada, não. Eu vou falar sobre a vida mesmo, sabe? Eu quero contar uma experiência que tive e, sem mais delongas, vamos lá. Eu sou uma jovem senhora, né? Eu me considero jovem ainda, uma jovem senhora, que ao longo da minha vida, né, desde quando criança, adolescente, jovem, adulta e hoje como eu estou, eu não tive o meu pai presente. Né? Eu não tive meu pai presente. Porque assim, o meu pai, ele sempre teve a família dele, né? A minha família era uma família à parte. Um caso que ele teve com minha mãe, viveu junto com ela 17 anos e surgiu eu. E ele morava e ao mesmo tempo só dormia lá em casa com minha mãe. Era presente, mas ao mesmo tempo não era. E a gente vivia muitas dificuldades financeiras. Por muito tempo meu pai, ele tentou tirar a vida da minha mãe porque ele não aceitava o final do relacionamento. E é meio que até hipócrita, né? Porque ele era casado com outra mulher, mas queria minha mãe pra ele de forma exclusiva, mesmo ele sendo casado com outra mulher, tendo esse relacionamento sério com minha mãe, mas ele tinha outras mulheres. E eu vi essa situação de agressões, tanto agressões físicas como agressões psicológicas da parte dele com a minha mãe, da parte dos meus irmãos, filho dele, comigo, com minha mãe. E isso chega a um momento da nossa vida que faz com que a gente vai criando um certo trauma, né? E eu nunca fui daquela pessoa de precisar do meu pai pra... eu chamo ele de paizinho, né? Vai na reunião da escola comigo, pra mim, porque minha mãe era doméstica e às vezes a mãe não podia ir. E ele nunca podia. Eu vou fazer o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Aí acontece que aconteceram algumas situações que, por exemplo, uma vez eu tava doente e minha mãe pediu pra ele comprar um remédio pra mim. Ele nessa época, minha mãe já havia casado com outro homem, graças a Deus, ela tinha casado já com outro homem. E ele aceitou, né? De boa. Na época ele só disse que ele não fizesse nada comigo, o ex-marido da minha mãe, né? Na época, o marido da minha mãe. E tava tudo bem, ela podia casar, mas foi um milagre de Deus. Depois eu conto essa história aqui. Aí ele tava na minha casa e minha mãe pediu pra ele comprar um remédio pra mim. Eu tava bem doente, eu tava febril e tal. Aí ele disse que não tinha dinheiro pra comprar o remédio. Tudo bem. Aí a mulher que ele tava vivendo, né, a outra, sem ser a esposa mesmo, ligou pra eles, ele tava doente e tava precisando dele. Ele saiu dizendo que ia sair, que ia comprar um remédio porque a namorada dele tava doente. Gente, eu fiquei assim, pensativa, sabe? Mas eu era bem mais nova. Naquele momento ali não fez um estrago, mas só que foi indo uma bola de neve, bola de neve, bola de neve. E aconteceu de que a minha mãe estava tendo uma justiça itinerante lá no bairro onde a gente morava na época. Ela levou meu pai para a justiça, exatamente. E quando chegou lá, o meu pai, ele pensava que tinha sido eu. Eu sei que naquilo criou uma inimizade entre eu e ele. Por muito tempo ele ficou muito zangado comigo e até confessou que começou a me odiar, né? E aquilo ali foi criando também uma coisa assim ruim em mim. E algumas vezes eu perguntava pra ele se ele me amava, ele dizia que não. Ele fazia posts pra namorada dele, não esposa, nas redes sociais. Aquilo ali foi me magoando, sabe? Magoando, magoando. E eu vi que aquilo ali tava me prejudicando. E certo dia eu mandei um WhatsApp pra ele, um textão enorme. Resumindo aqui pra vocês, eu disse pra ele que eu não aguentava mais viver aquela situação,
suportava saber que o meu pai, ele me odiava, mesmo eu perguntando pra ele por diversas vezes se ele me amava e tudo, e ele dizia que não odiava, não sei o quê, que se me visse, enfim, no lugar podia até, sei lá, fazer uma coisa comigo. Sendo que a culpada da situação não tinha sido eu, tinha sido minha mãe, só que ela foi atrás dos meus direitos, né, como filha dele. E acabou que eu mandei essa mensagem pra ele, disse pra ele que eu desistia do ódio que eu tava sentindo por ele, que eu tava quase começando a sentir ódio por ele. Eu desistia de tentar querer ser filha dele, sendo que nem ele mesmo queria. Eu desistia de toda essa coisa que tava dentro de mim e eu limpava. Eu estava naquele momento perdoando ele. E se eu fiz alguma coisa de errado pra ele, que ele também me perdoasse. E mandei a mensagem, né, esse textão pra ele e automaticamente, gente, eu bloqueei ele. Eu bloqueei ele porque eu sabia que naquele momento ele ia me mandar outra mensagem que ia novamente acender dentro de mim a mágoa, né? E eu não queria, porque eu decidi perdoar ele, eu decidi ser outra pessoa, eu decidi sair. A memória do meu celular acabou e tá acabando de novo, misericórdia. Mas eu vou gravando aqui, enfim. E, enfim, gente, mandei a mensagem pra ele, né? E fui viver minha vida. Sei que eu fui morar em outro estado, aconteceram algumas situações comigo. E a gente acabou se reaproximando, né? Depois que a minha mãe faleceu. Ele foi no velório da minha mãe, esteve lá comigo, lado a lado. Inclusive antes de eu ir morar em outro estado. Mas a gente ainda não estava bem. Mas assim, naquele momento em diante, eu já tinha perdoado ele, eu não tinha mais mágoa nenhuma. Só que eu também não tinha amor, porque não foi criado, né? Não foi cultivado. Eu respeitava, eu não tinha mágoa, mas também não tinha amor de pai com filha, né? De pai de filha para pai. Eu sei que eu fui morar em outro estado. Quando eu estava prestes a vir, a gente se aproximou, né? Ele me deu força em algumas situações. Retornei para cá, para Teresina. E hoje estou aqui. Hoje a gente tem uma relação, né, muito boa, graças a Deus, como pai e filha. Eu, eu não sei o que é ter um amor de filha para pai, genuíno assim, porque não foi cultivado, mas eu tenho um amor por ele, né, tenho um respeito, mas aquilo que eu sentia pela minha mãe, não consigo sentir por ele, porque não foi cultivado, mas eu respeito e desejo bem. E eu quero dizer pra vocês que depois que eu fiz tudo isso, né, uma das coisas que eu fiz na minha vida pra começar a prosperar foi perdoar o meu pai. Então, se você tem mágoa no seu coração, por você, pra você viver bem, perdoe. Porque a mágoa, ela só faz mal pra gente que sente, por incrível que pareça. E a minha mãe, ela vivia cheia de mágoa, sabe? E ela adoeceu. E eu, sinceramente, não quero. Como eu tava falando pra vocês, a minha mãe, ela tinha muita mágoa. E ela guardava muito pra ela. Às vezes, quando ela tinha oportunidade, ela ficava jogando piadinha. Eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu também sou uma pessoa que eu não gosto de guardar mágoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu me afasto e vou viver minha vida. E deixo a pessoa lá. Então, eu resolvi, a partir do momento que eu me aproximei do meu pai, eu resolvi ter uma relação com ele, né? Um relacionamento com ele, enfim. E o que eu quero dizer pra vocês é que isso faz bem pra gente. A gente não perdoa porque a gente é bom. A gente perdoa porque é necessário. Como eu disse, né? A mágoa, ela faz mal pra nós. Pra mim, pra você que sente. Porque a gente fica remoendo aquilo. A gente fica pensando o que a gente pode fazer contra aquela pessoa. O que a gente pode fazer para que aquela pessoa saiba também da minha verdade. Depois eu vou trazer aqui uma situação que aconteceu, né, um mal entendido que aconteceu entre mim e o meu irmão, né, uma pessoa que eu amo muito, apesar da situação que aconteceu, um mal entendido. E a gente fica pensando, nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia fazer isso contra essa pessoa, para essa pessoa ver o meu lado, ver a minha verdade, ou então essa pessoa simplesmente, vamos dizer assim, né,
Então, perdoe. Perdoe, não porque, eu sou o máximo, não sei o que eu... Não, perdoe por você. Pra você viver bem, pra você tirar esse peso de você. Porque não é vida, gente, você viver com mágoa de alguém. Eu nunca tive aquela mágoa, aquela coisa, mas eu já tive momentos de ferver o estômago de pensar, né? Como aquela pessoa pôde fazer isso comigo? Ou por que que eu fiz isso comigo mesmo? Então, não dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu também não sou a pior. Mas perdoe, perdoe. E a partir do momento também que eu perdoei, eu comecei também a prosperar, né? E eu falo prosperar quanto na saúde, na vida financeira, entre muitas situações, né? Porque prosperar não é somente dinheiro, é saúde, em tudo. Então, eu espero que você entenda a mensagem de hoje. E muito obrigada por me ouvir, por estar aqui. E vamos junto, né? Eu quero que esse canal cresça e eu vou estar aqui assistindo nele. E deixa aqui seu comentário, o que você quer saber, qual o vídeo que você quer que eu grave. E um beijo pra vocês, um abraço. Tchau!